claro cabalmente, sem dúvidas, que o movimento feminista tem esta prática recorrente, a prática de impedir os homens de lutarem pelos seus direitos. Eu gostaria de citar o exemplo da Procuradoria do Homem. Nós temos uma Procuradoria da Mulher em Santa Catarina, que foi há alguns anos autorizada, e essa Procuradoria, lá em Santa Catarina, serve aos interesses de avaliar se um projeto de lei é ou não benéfico para as mulheres. Acontece que a Procuradoria da Mulher foi estabelecida mesmo sendo a nossa Procuradora-Geral já uma mulher. Então hoje nós temos uma Procuradora Mulher Geral e uma Procuradoria Especial da Mulher. Você quer que eu pare? Eu posso terminar Eu só queria tá contando quanto tempo a mais, para depois eu saber quanto tempo eu tenho para minha resposta. Posso? Porque aí fica no zero, aí ou eu fico corto. Não, pode ir. Posso continuar? Então, tem a Procuradoria, nós temos a Procuradora-Geral, que é mulher, a Procuradoria-Geral da Mulher. Então, eu propus a Procuradoria do Homem. Só para eu mostrar com um documento, não é uma evidência anedótica, é um documento. As pessoas podem acessar o PRS 4.5 de 2021, o projeto de lei. Neste projeto de lei, neste requerimento, onde nós tentamos criar uma Procuradoria do Homem para discutir as pautas afetas à saúde, trabalho, violência contra o homem, 4 órgãos se manifestaram contrariamente, com cartas escritas por professoras feministas, não por um cidadão qualquer, por uma feminista da rua, da internet, por pessoas autorizadas em posição de poder. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Defensoria Pública de Santa Catarina e o Ministério Público de Santa Catarina se manifestaram contra, dizendo que é um assinte, que é grave, que é bárbaro nós termos uma procuradoria para representar os direitos dos homens. Então, embora a Raquel tenha dito que não concorda ela como pessoa, e eu até acredito que ela provavelmente não concorde com essa prática, que eu considero persecutória e desigual, o movimento feminista tem feito isso reiteradamente. E vamos lá. Quanto tempo? Não, agora é a sua segunda pergunta. Você tem 3 minutos e 30 para fazer. Tá. Pode comemorar, pode comentar e fazer a pergunta no final. Tá bom. Entendi. Peraí. Vamos lá. É a pergunta. Sim, eu entendi. Pode comentar o que foi falado e deixa a pergunta. É muito Beleza. Estamos aí. Estamos chegando junto. Primeiro, eu queria discordar, dizer que tem uma falácia em dizer que o movimento feminista... Primeiro, o movimento feminista X, né? Porque a gente sabe que, assim como a gente não pode dizer que o movimento conservador é uma coisa só, ou que todas as pessoas religiosas são, né? A gente não pode dizer que o movimento feminista é um movimento único. E ele acha uma coisa, a gente não tem, juro por Deus, a gente não tem um headquarters, não tem essa verba toda. Aliás, né, eu não tô ganhando nada aqui, eu não tenho cargo, eu não vendo livro, eu não vendo curso, eu não faço nada. Eu só tô vindo porque eu realmente acredito nas coisas que eu tô falando. O movimento feminista é um movimento múltiplo e ele não se arvora a dizer o que é feminilidade, de quem é essa feminilidade, qual é o comportamento dessa feminilidade, e nem o que é masculinidade e como essa masculinidade deve se tratar. Pelo contrário, eu sou devota do deboísmo. Eu acho que a gente devia seguir as regras do MC Catra. Deixa as pessoas seguir, deixa as pessoas comer, deixa as mulheres dar, deixa ele ter os filhos dele, deixa as pessoas. Eu sou a favor da liberdade, na verdade. Eu acho que todo mundo deve poder viver como desejar, inclusive as mulheres. Falando sobre o que você está dizendo em relação à procuradoria, eu diria que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Os homens podem ser atendidos e as mulheres podem ser atendidas e devem ser atendidas. O como está acontecendo, qual é a reatividade de determinada parte do movimento feminista ao que estiver sendo proposto, eu não tenho como dizer porque eu não sei exatamente qual é o direcionamento desses tipos de grupos. Como eu estou dizendo, se é um grupo para evolução e que é de acolhimento e não é um grupo de ódio, eu sou a favor. Agora, se é um grupo para desfalar de superioridade, eu não sou a favor. De superioridade e inferioridade feminina, eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento e olhar cada caso. Então, eu acho que isso é uma das coisas ruins do ambiente que a gente vive digital, que fomenta muito ódio. Antes de saber do que as coisas estão falando, você já vai receber ódio. Eu também. Então, não importa muito o caso a caso. E acaba que isso limita as pessoas e coloca ela dentro de caixinhas. Eu acho que quem está em casa tem a capacidade de discernir entre uma coisa e outra e a capacidade de decidir. Então, eu sou a favor da gente achar pontos em comum e de colaboração, que afinal essa é a natureza da política, senão a gente estava em guerra. Agora, a minha segunda pergunta, estou bem aqui, eu queria te perguntar, você é contra ou a favor da igualdade, não, equidade jurídica entre os sexos? Meu Deus, eu tenho que responder o primeiro, responder o segundo. Vamos lá. É difícil, né? O tempo nos deixa nervosos. Pois bem, é muito difícil a gente começar a discutir se o feminismo é bom ou ruim, se o antifeminismo é bom ou ruim, se a gente não puder definir o que é feminismo.
Eu concordo e entendo o que a Raquel quis dizer, Raquel. Eu te entendo quando você diz, é impossível definir o feminismo como uma coisa só. Pois bem, mas existem conceitos nevrálgicos, né? Existe uma espinha dorsal no conservadorismo, existe uma espinha dorsal no pensamento esquerdo, no pensamento de direita, no pensamento feminista. E se nós não pudermos trabalhar em cima disso, a gente não vai conseguir definir nada, ou discutir nada. Porque toda vez que eu te disser, as feministas fazem A, você vai dizer, depende, eu acho que não. Então, existem sim livros consagrados e autoras consagradas. Beth Friedan, Kate Millett, Shulamit Firestone, Bell Hooks, que elas são lidas, repetidas, citadas em trabalhos acadêmicos e que, sim, elas podem ser consideradas bispos do feminismo, digamos assim, por terem mais proeminência, pelo que elas escrevem, terem representatividade e se reproduzir no meio feminista. Então, por exemplo, a gente tem um livro da Bell Hooks que se chama O Feminismo é para Todo Mundo. Nesse livro, ela define em vários termos o que é o feminismo, etc. E uma das coisas que ela define lá é impossível ser feminista e ser contra o aborto. Então, lendo o livro da Bell Hooks, eu chego à conclusão que toda feminista é pró-aborto, porque nisso parecem concordar 90% delas. Então, eu preciso ter uma definição, e no começo do programa eu tentei pedir pra gente fazer uma definição pra gente poder discutir isso. Eu acho que sem essa definição a gente vai sofrer um pouco aqui pra dizer se o feminismo é bom ou ruim, etc. Quando você diz que nós não podemos permitir que os homens se reúnam pra discutir supremacia ou superioridade, eu até concordo que nós não podemos apoiar esses grupos, mas eles existem, assim como as mulheres se unem e discutem e debatem, sim, políticas públicas que prejudicam os homens. Um exemplo é uma foto muito famosa da Manuela Dávila, o homem segurando um livro que diz "O homem precisa acabar". Outro exemplo bem legal sobre isso, bem legal não, bem grave sobre isso, foi uma campanha de camisetas que surgiu nos Estados Unidos, que tinha como lema "Meninos são estúpidos, joguem pedras neles", ou "Fábrica da estupidez, o lugar onde os meninos são produzidos". Então existem muito material anti-homem, de ódio contra o homem sendo produzido. Existem grupos feministas que defendem sim a supremacia da mulher, que defendem a superioridade da mulher. E por fim, a sua última pergunta aqui para mim é se eu concordo que deve existir igualdade jurídica e civil em relação aos homens e às mulheres. De modo geral, sim. Aí você usou a expressão equidade, né? Sim. De modo geral, eu concordo que a lei deve ser justa, principalmente quando se trata, por exemplo, do Código Penal. Se é crime uma mulher bater num homem, tem que ser crime um homem bater numa mulher. Se é crime um homem mentir sobre uma mulher, deve ser crime a mulher mentir sobre o homem. Mas não é isso que a gente verifica nas leis. Nós temos uma infinidade de leis que, na verdade, só defendem as mulheres. Leis que favorecem as mulheres. Por exemplo, tem a própria lei do feminicídio não necessariamente favorece as mulheres, mas ela considera que o crime contra a mulher é mais grave do que o crime contra o homem, porque a pena é maior, né? Nós temos também, por exemplo, uma lei, a Lei 13.642, que é sobre a atribuição da Polícia Federal para investigar machismo online. Então, machismo online não pode. Ódio contra a mulher não pode. Eu concordo, não deve ter mesmo. Porém, ódio contra os homens pode. Defina. A publicação da Manuela Dávila com aquele livro "O Homem Precisa Acabar", não aconteceu nada com ela. Vou dar um outro exemplo. A atriz famosa Tayla Ayala, quando ela engravidou pela primeira vez do filho dela, de um menino, a atriz Tayla Ayala deu uma entrevista, respondeu uma pergunta numa caixinha, dizendo que, eu queria que fosse uma menina, porque criar homem é difícil, porque, as mulheres são maravilhosas, as mulheres são incríveis, mas os homens... E ela continua na sua explicação dizendo que é muito difícil criar um ser humano do sexo masculino, porque ele pode acabar virando machista, um bobo, um criminoso, alguma coisa assim. Se eu estiver me equivocando numa palavrinha ou outra, mas eu quero que vocês lembrem desse caso, que é muito sério. Nós temos também o caso da Gabi Catuzzo, já que você pediu exemplos. A Gabi Catuzzo é uma gamer, e durante um programa, ela perdeu até o patrocínio, ou seja, quem a puniu foi a empresa, porque a legislação brasileira não a puniu. Ela estava numa live e disse que homem era lixo, e aí alguém contestou: "Você acha mesmo que homem é lixo? Não precisa generalizar". E ela respondeu: "Precisa generalizar sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras dizendo que não precisa generalizar, não é todo mundo. E na primeira oportunidade fica sendo escroto. Homem que não é merda é exceção. A maioria dos homens são merda". A Gabi Catuzzo disse isso. Então, eu citei casos internacionais, casos brasileiros. Então, nós temos uma lei, que é a Lei da 13.642, que proíbe o machismo online. Tem alguma lei que proíbe a misandria online? Eu acho que não, né? Não tem essa lei. Nós temos também o caso da lei contra stalking, a Lei 14.132 de 2021. É uma lei que proíbe
stalkear, né? Você ficar seguindo, perseguindo alguém. Só que a lei tem um agravamento de pena se a vítima for mulher. Se você perseguir uma mulher, por exemplo, que tá apaixonado, ficar seguindo ela, mandando mensagem, mandando flores, a pena é pior do que se a mulher perseguir um cara. Só que nós temos um caso na minha cidade natal, Itajaí. Gente, por favor. Em Itajaí, eu tô falando demais? Muito, mas perdão. toda vez. Desculpa. Aí fica difícil. Vamos lá. 3 minutos pra réplica. Eu queria comentar sobre isso que você está falando de ódio. É muito difícil a gente colocar isso como iniciativas públicas, né? Porque o ódio online é de todo mundo. Tanto que, por exemplo, quando o Trump foi eleito, uma das coisas que eu achei, de tantas ofensivas, foi o Nick Fuentes dizer "Your body, my choice", ou seja, para as mulheres, vocês nunca vão estar no poder. É o seu corpo e eu escolho. Quer dizer... e isso está acontecendo digitalmente, a gente sabe disso, tem um aumento de misoginia online que foi estudado pelo Ministério das Mulheres e que aponta para um aumento da violência concreta contra mulheres. Então, assim, a Thalia Ayala não querer um filho homem não justifica a violência pública que vai de parte a parte, assim. E fogo cruzado, eu acho um horror. Eu acho que a gente devia regular as redes para que a gente não pudesse disseminar ódio online. E aí você falou de misandria, isso é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Porque no primeiro momento que você começa a falar sobre direitos das mulheres, vem algum homem chorar misandria. É muito diferente você viver num ambiente de misoginia e você reagir a essa misoginia. Reagir à misoginia, ser considerado crime de ódio equivalente à violência que você sofreu, é justo? Eu não considero que seja justo. Agora... não dá pra você falar, porque, ai meu Deus, ele me xingou na internet e eu tô sofrendo violência. Se alguém tá te ameaçando, eu acho que é por isso que você tá dizendo que tem um qualificante aí de ameaça, quando uma mulher sofre uma ameaça digital, é porque essas coisas se concretizam na vida real. E eu nunca vi alguém ameaçar ou falar de um homem, você é ruim, e esse cara aparecer morto no dia seguinte. Só que isso acontece com mulheres o tempo inteiro. Então, assim... eu não acho que nada deve ser desigual, mas eu não acho que dá pra gente colocar peras e maçãs na mesma cesta, porque elas não são a mesma coisa. Se a gente for olhar os dados de violência e o aumento da violência, a gente fala disso tanto por causa da séria adolescência, tanto por causa da violência digital que a gente está vendo aumentar, a gente tem que tomar alguma atitude para prevenir que a violência aconteça de ambas, de parte a parte. Agora, não dá para fingir que ela não está crescendo, porque a gente está vendo aumento de feminicídio, a gente está vendo aumento de estupro, a gente está vendo aumento de violência doméstica e a gente está vendo crescimento e monetização absurdo de muitos canais que ganham dinheiro inventando mentiras sobre mulheres, torcendo os fatos, criando falsas narrativas que levam as pessoas a desvalorizarem mais ainda um grupo que ainda não conseguiu ter equidade. Então, assim, eu não entendo qual que é o problema da gente lutar por equidade e falar não vamos nos ofender, não vamos nos ameaçar. Isso era o ideal. E especificamente que isso não ocorresse depois na vida real, que é uma coisa que acontece diferentemente do que acontece quando uma mulher fala disso online com um homem, acontece com uma mulher o tempo inteiro. Segunda pergunta, Ana, para ela. Pois bem, eu dei vários exemplos porque você me pediu um exemplo quando eu estava explicando. Só para lembrar o pessoal, tem um livro chamado Eu Odeio Homens, de uma feminista, publicado em 17 línguas. E há muito tempo já não se publicam livros famosos, gabaritados e consagrados no meio acadêmico, dizendo, por exemplo, eu odeio mulheres. Pois bem, minha próxima pergunta é a seguinte. Muitas vezes a gente já viu ataque de cachorro contra seres humanos. Você deve ter visto recentemente uma senhorinha de 77 anos foi atacada por um cachorro, um bebezinho de 10 meses foi atacado por um pitbull e acabou morrendo. Pois bem, quando os animais fazem isso, Vilela, a gente tem a eutanásia, né? O sacrifício de animais. Pois bem, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, em 2012, se não me falha a memória, eles fizeram uma resolução sobre como matar animais, como sacrificar animais. O animal terrível lá, tá passando uma zoonose, ou o ratinho do laboratório tem que morrer. Então eles vão sacrificar esse animal. E aí eles listaram maneiras humanas e maneiras desumanas de matar animais. Um cavalo, um rato, uma cobra, como matar um animal de forma humana. E aí tem as formas humanizadas e as não humanizadas, as formas aceitas e as não aceitas. E no artigo 15 do Conselho Federal de Medicina Veterinária diz que uma forma inaceitável de matar um bichinho, um rato, um gato, é usando cloreto de potássio. O cloreto de potássio é uma substância que causa parada cardíaca e a dor é lancinante. A pessoa é quase uma tortura morrer com uma injeção de cloreto de potássio. Então é proibido. E mesmo se você for aplicar isso num animal, vai entrar a obrigatoriedade de você aplicar anestesia para poder matar um bichinho assim.
Pois bem, em 2024, o Conselho Federal de Medicina Humana tentou passar uma resolução também para proibir a assistolia fetal com cloreto de potássio em bebês humanos, em fetos humanos. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina tentou proibir que nós pudéssemos matar os bebês com uma substância que já é proibida para matar animais. Pois bem, as feministas se mobilizaram em todo o país e conseguiram que o STF derrubasse essa resolução. Ou seja, nesse momento no Brasil está autorizado matar bebês no ventre de suas mães, matar fetos no ventre de suas mães, usando uma substância que não é permitida nem para cachorros. Quando as feministas falam, Raquel, sobre o aborto, elas dizem que estão defendendo o aborto para o bem-estar da mulher, para a segurança da mulher. Então, para contextualizar minha pergunta, eu quero contar a história da menina lá de Santa Catarina. Essa menina realizou um aborto, ela tinha 11 anos, realizou um aborto de um bebê de 7 meses, mais ou menos desse tamanho, porque as feministas pressionaram por esse aborto. A juíza havia determinado, Vilela, que fosse feita uma cirurgia cesariana, abrir a barriga com toda a segurança, tirar o bebê vivo, botar ele na UTI neonatal, porque ele já tinha 27, 28 semanas, tinha que aguardar um período ali para ele ter mais viabilidade, ele ia ser dado para adoção, a menina ia fazer a cesariana e ia seguir para sua casa. As feministas insistiram muito para que fosse feita uma sistolia fetal. Então o bebê foi morto, teve uma dor lancinante, morreu, teve uma parada cardíaca. E aí vem a parte da mulher, é a pergunta que eu quero fazer para Raquel. Essa menina teve que passar por um parto induzido que durou 24 horas com ocitocina. E ela teve que passar por esse parto de um cadáver, pariu um cadáver, enquanto o bebê poderia ter saído morto numa cirurgia mais segura. Mesmo em casos como esse, depois da 22ª semana, onde o bebê pode ser retirado vivo, a gravidez pode ser interrompida com o bebê vivo, você ainda preferiria, no seu caso, se você estivesse julgando esse caso, você ainda preferiria matar o bebê, ainda que isso custasse mais sofrimento para a adolescente ou para a menina? Bom, primeiro, a menina queria o aborto. A menina não queria. A menina estava sendo presa numa casa lá, num abrigo, ela e a mãe, sem a possibilidade de sair, porque essa juíza perguntou para ela se ela podia esperar mais um pouquinho. Essa foi a menina que você tentou abrir uma CPI para investigar depois o aborto, né? Você tentou pegar os restos do bebê ou do feto, enfim. Sobre o procedimento médico, pelo que eu saiba... Primeiro vamos voltar aqui, eu tenho que dar um passo para trás para te responder. Dizer que, como eu já disse, a maioria dos abortos por conta de estupro, e no Brasil a gente só se permite por conta de estupro, anencefalia ou possibilidade de morte da mãe. São só esses 3 momentos em que uma mulher tem direito ao seu próprio corpo. A mulher não é dona do seu corpo quando ela gesta. Ela se torna uma incubadora. Ela não tem direito de escolher. Essa menina, que era menor, que estava dentro desse aborto legal, escolheu e queria esse aborto legal. Isso foi negado a ela. Ela foi colocada no lugar contra a sua vontade. As feministas vieram porque elas pediram ajuda. E elas queriam esse aborto. Essa menina só fez esse aborto porque ela queria. A parte médica, que eu saiba, se coloca uma anestesia que desliga a criança antes disso que vocês estão dizendo aí, do sofrimento fetal. E a gente precisa dizer que a maioria desses abortos tardios, infelizmente, acontecem com crianças, que também são mais de 70% das vítimas de estupro de vulnerável. Então, quem em geral espera para fazer um aborto e não pega uma pílula do dia seguinte é uma criança que sequer entende que sofreu violência sexual. Então, essas crianças estão passando risco de morte porque o corpo delas não está preparado para essa gestação, porque um movimento antifeminista ou um movimento masculinista ou um movimento, enfim, o patriarcado acha que o corpo dela ou a vida dela é menos importante do que o feto que ela está gestando. E mesmo nessa situação. Então, essas meninas, quando elas descobrem que elas estão gestando, e elas descobrem que elas foram abusadas algumas vezes e elas não sabem, elas querem se livrar do que aconteceu. Infelizmente, isso pode acontecer tardiamente. Eu não acho que um aborto tardio é uma coisa maravilhosa. Claro. Agora, é um direito legal. É um direito conquistado pelas mulheres nos anos 40. Tentar trabalhar para minar esse direito, como aliás está acontecendo em São Paulo, no Hospital Nova Cachoeirinha, que está há mais de um ano sem fazer um procedimento de aborto, por conta do tipo de lobby que, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Estadual de Medicina estão tentando chancelar para impedir de jeitos vis o acesso a mulheres a seus direitos legais. Eles estão sem atender mulheres que estão nessa situação há um tempo. Inclusive, a gente teve recentemente uma menina de 12 anos que morreu perto de Belo Horizonte, em Betim,
porque ela tinha sido abusada e ela não sabia, ela tinha engravidado e ela não sabia, e ela teve uma pré-eclâmpsia e morreu. Ela morreu. É uma menina de 12 anos que não só foi abusada, como não teve acesso, não entendeu o que aconteceu com ela, estava gestando e ela morreu. Quer dizer, eu não entendo muito bem quem a gente está protegendo, sabe? Porque, evidentemente, que na minha opinião, a gente devia estar protegendo a infância para que as crianças não estivessem sofrendo violência sexual, e elas são as maiores vítimas de violência sexual. Isso é preferível. Segundo, educando os homens e os meninos para que eles não abusem sexualmente de crianças e de meninas. Terceiro, punindo, investigando, porque a taxa de pessoas que são punidas por violência sexual é mínima. Violência, assassinato, sabemos disso. A gente não tem policiais que podem investigar, a gente não tem punições que aconteçam de fato com quem está fazendo isso, e quem sobra na linha de frente não são mulheres adultas lidando com a consequência dos seus atos. Ou mesmo a menina, Maísa, que passou por isso, deu para adoção e ela foi condenada nas redes sociais. Quer dizer, a mulher não tem como acertar. Se ela fica grávida depois de um absurdo desse e ela escolhe terminar a gestação, esse acesso vai ser dificultado. E o interesse é que o acesso seja impedido, de fato. Eu acho que um aborto tardio é uma coisa ruim. Eu acho que um aborto é uma coisa ruim em definição. Se você fizer ele no começo da gestação, não necessariamente. Eu sou a favor de que as mulheres tenham direito sobre seus próprios sistemas reprodutivos. Eu acho que as mulheres não são incubadoras, como foi o caso da Adriana Smith, nos Estados Unidos, que teve uma morte cerebral aos 8 semanas de gestação e foi obrigada pelo Estado americano a ser um cadáver gestando durante 5 meses a mais. O que aconteceu com essa mulher é absurdo. Primeiro que ela, enfim, o Estado não cuidou da saúde dessa mulher, ela morreu, o corpo dela foi usado como incubadora para um feto que nasceu, e espero que fique bem, mas nasceu em condições, enfim, com vários problemas de saúde decorrentes disso. E a pergunta é, vale tudo mesmo para conseguir arrancar um feto de uma pessoa? É isso? Réplica de 3 minutos, Ana. Eu poderia responder pelo começo, mas eu achei maravilhosa essa última frase da Raquel. A Raquel perguntou assim: vale tudo para arrancar um feto de uma mulher? Essa é exatamente a pergunta que eu fiz para Raquel. Eu entendo o drama da mulher que passa pelo aborto, e por isso que nós fizemos inclusive aquele projeto de lei que eu comentei no começo do programa. Mas a minha pergunta, que a Raquel respondeu implicitamente, foi exatamente essa. A vontade que as feministas têm de matar o bebezinho é tão grande que vale, inclusive, submeter uma menina de 11 anos ao parto natural de um cadáver pela duração de aproximadamente 24 horas, quando é possível tirar o bebê com vida. A Raquel respondeu aí que eu tentei abrir uma CPI do aborto. Não tentei. Eu fiz uma CPI do aborto. Tem muita informação, cerca de 120 páginas de relatório que eu não posso divulgar por causa do nome da menina, mas é inverídica a informação de que a menina queria um aborto. A menina tem 11 anos, não poderia responder por isso. É verdadeira a informação de que a mãe inicialmente queria o aborto porque não que ela não quisesse a criança, mas ela temia o julgamento moral com relação a como seria aquela menina de só 11 anos grávida. Mas nós entrevistamos a família durante a CPI do aborto e várias coisas que foram ditas aqui pela Raquel, suposições, são inverídicas, e eu só não exponho a verdade plenamente em respeito a essa família. Mas bem, nós conduzimos essa CPI do aborto e elas não procuraram ajuda ou não procuraram advogadas militantes, elas foram captadas pelas advogadas militantes, assim como aconteceu, por exemplo, no caso Roe versus Wade nos Estados Unidos, onde 2 advogadas feministas foram atrás de uma menina e convenceram, naquele caso dos Estados Unidos, a menina a mentir que tinha sofrido um estupro coletivo. Aqui em Santa Catarina não era mentira, realmente era verdade. Foi um relacionamento entre uma menina de 10 anos e um menino de 12, o que pressupõe um estupro de vulnerável mútuo, os dois, um estuprando ao outro, é o que pressupõe a legislação. Mas se nós vamos falar mesmo sobre o bem-estar da mulher, essa foi a pergunta que eu fiz para Raquel e que ela não me respondeu, que eu faço novamente para você que está me ouvindo. Se eu posso fazer uma cesariana na 25ª semana, na 27ª semana, que é o momento em que a menina procurou a médica, uma cesariana com segurança dentro de um hospital de qualidade, e tirar o bebê vivo e a mãe com menos riscos, sem passar por um parto induzido de um cadáver, por que as feministas preferem, a todo custo, mesmo que signifique mais sofrimento para aquela menina de 11 anos, mesmo que signifique mais sofrimento para ela, elas preferem o bebê morto? Nesse caso, a escolha humanitária que respeita o corpo da mulher e da criança e que tira as 2 vidas vivas
as duas pessoas vivas, o bebê e a mãe, é uma cirurgia cesariana com todos os cuidados necessários. A gravidez seria igualmente interrompida. A gravidez não ia continuar. A gravidez seria interrompida. O bebê iria para UTI neonatal e então seria entregue para adoção. Terceira pergunta, Raquel. Beleza. Aqui eu queria perguntar sobre... eu vou só voltar aqui no... Entre cesárea e o parto, eu não sei qual tipo de parto você teve, mas sabemos que para fazer uma cesárea são 7 camadas de... E 7 tecidos que você tem que cortar para entrar até o útero de uma pessoa que está em desenvolvimento ainda. Eu não sou uma pessoa que vai julgar as ações médicas, desde que os médicos estejam cuidando pelo melhor bem-estar da criança. Se essa é a escolha daquela família, é a escolha que tem que ser respeitada. Eu acho que a gente não deve ficar forçando nem para um lado nem para o outro, né? Porque nesse caso aí que você está dizendo, quem falou para a menina, você não pode esperar mais um pouquinho, foi a juíza. E isso a gente tem registrado. Quer dizer, eu acho que essa ideia de que as feministas odeiam crianças é o contrário. A gente é mãe. Nós somos mulheres, a gente quer o melhor e a gente só quer que as mulheres tenham direito a ter autonomia sobre seu corpo. E eu sei que isso pode parecer muito estranho, mas a gente ainda não tem. Inclusive, nos Estados Unidos, eles conseguiram reverter isso, o que gerou um aumento de mortandade das mulheres, das gestantes e dos bebês nos Estados Unidos, nos estados onde isso está sendo proibido. Não só isso, como também causou um aumento nas laqueaduras e nas vasectomias. Porque os jovens americanos, ao saber que eles não vão ter mais a escolha, o direito de escolher se acontecer contra os seus planos, o planejamento familiar, que é uma coisa tão importante, eles não vão poder, eles estão escolhendo, assim como no Brasil a gente teve um aumento de 70% ou mais em busca por laqueadura nas mulheres a partir dos 21 anos, que agora é permitido. Por quê? Se você não vai ter o direito de escolher quando você quer ter filho, se o Estado vai mandar no seu corpo, melhor arrancar fora. Isso é uma opinião individual de cada mulher, é claro. Se elas não querem ter um bebê, eu não acho que elas devem ser forçadas a ter, em nenhuma situação. Eu acho que pensar mais no feto do que na mulher demonstra muito claramente o quanto que o movimento antifeminista ou masculinista ou os governos que a gente tem não se importam com a saúde e nem a saúde mental de uma mulher. Porque uma mulher que passa por esse tipo de violência não deve ser julgada em nenhuma das suas escolhas. Ela só deve ter o seu direito respeitado e acolhido. Aliás, eu acho que ela devia ter em qualquer instância esse direito. 5 minutos para a resposta, Ana. Tá, vamos lá. A Raquel, mais uma vez, ela está fazendo suposições sobre aquele caso. A Raquel supôs aqui, e tudo bem, eu não estou falando que você está sendo desonesta de propósito, mas é porque esse caso foi para a mídia de uma forma, mas na nossa investigação ele foi compreendido de uma forma mais ampla, então eu sei que você não está fazendo isso por mal. Mas a Raquel disse aqui, por exemplo, eu não vou julgar os médicos. Não, o que acontece? Nós não estamos falando de uma questão médica, porque quando essa menina procurou a justiça com a mãe queria, a mãe é uma família de evangélicos, tá? Que queria aquele abortamento por medo do julgamento. Então, isso aqui inclusive fica esse alerta para você que é evangélico. Não faça assim, não seja moralista, não julgue as pessoas sem conhecer as histórias. Eu sou evangélica também. Pois bem, elas procuraram a justiça e a justiça mandou fazer um exame médico. E o primeiro relato médico, o primeiro relatório médico, dizia que aquela menina não corria riscos a não ser aqueles inerentes da sua idade. O risco que uma mulher tem aos 11 anos, o risco que uma menina tem aos 11 anos, que uma mulher tem aos 25, que uma mulher tem ao engravidar aos 40. Então, os médicos não queriam e não iam realizar o abortamento. O aborto não foi realizado porque essa foi a melhor decisão médica. Isso nunca aconteceu. Os médicos não acharam que essa era a melhor escolha. Os médicos foram induzidos por uma recomendação do Ministério Público Federal, de uma promotora que não conhecia o caso, que usurpou a competência do Ministério Público de Santa Catarina, se meteu no caso e deu uma recomendação para que realizasse um abortamento em 24 horas. A família já tinha desistido, vendo a barriga da criança, tinha desistido do procedimento de abortamento, porque aquela criança ali era neta dos dois, do casal, do